Boa noite a todos. Verificando a lista de presença, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 41ª sessão ordinária do segundo período do Legislativo do ano 2025. Em pé, vamos fazer a oração no Pai Nosso para agradecer a Deus por mais uma semana de trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Coloco em votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 6 de novembro. Aprovado. 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 Não havendo voto contrário e não havendo nenhum questionamento, declaro aprovada a ata da última sessão ordinária. Indicações. Solicito a leitura das indicações dos senhores vereadores e da vereadora. Indicações. Os vereadores que o presente subscrevem, solicito que, depois de ouvido do plenário, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, dando ciência das indicações conforme segue. Indicação número 262/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio da Secretaria competente, realize a limpeza, roçada e o patrulhamento e com colocação de saibro na estrada Ari Batista da Rocha, localizada na comunidade do Ambrósio, que indica vereador Sidney José de Lima. Indicação número 263/2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio dos setores competentes, sejam adotadas as seguintes providências. Número 1. A realização da poda da árvore localizada na rua Miguel Maoski, no número 297, em frente ao comércio Surezenza, antigo Empório VIP, no centro da cidade. Número 2. A avaliação técnica da referida árvore pela equipe técnica da Prefeitura ou pela Defesa Civil, com emissão de parecer quando ao seu estado e a eventuais riscos de queda, indicado as medidas preventivas e adequadas, que indica vereador Sidney José de Lima. Indicação número 264/2025. Indica ao Poder Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a reforma da lixeira comunitária localizada nas proximidades do postinho, bem como a mudança do seu local de instalação, tendo em vista que a atual está posicionada ao lado do posto de saúde, apresentando mau cheiro, acúmulo e dispersão de resíduos, além da ausência da separação adequada do lixo, o que tem causado transtorno aos usuários e servidores do local. Indica ainda a instalação de lixeira exclusiva, sendo uma destinada à escola, outra para o uso da comunidade de forma organizada e adequada, que indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 265/2025. Indica ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que seja realizada a construção de um ponto de ônibus na localidade da Onça, na estrada Olímpio de Oliveira Camargo, que indica vereador Sidney José de Lima. Indicação número 266/2025. Indica ao Poder Executivo Municipal que, por meio do setor de engenharia, verifique a origem de possível lançamento de água de esgoto que está vertendo na proximidade do Empório Rural, às margens da PR-281, próximo ao quilômetro 11, e que, após a devida análise técnica, seja notificado o setor ou cidadão responsável para que adote as providências cabíveis conforme parecer do setor competente, que indica vereador Pedro Luiz da Rocha. Indicação número 267/2025. Indica ao Poder Executivo Municipal que oficie ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR, solicitando a instalação de linhas de redução de velocidade na PR-281, na altura do quilômetro 21, bairro Lagoa, no trecho que
antecede a curva sentido BR-376, em frente ao estabelecimento Rotary 281. Quem indica a vereadora Sandra de Fátima Andrade. Indicação número 268 de 2025. Indica ao Poder Executivo Municipal que, por meio do setor competente, verifique a possibilidade de implantação de faixa de pedestre na rua 15 de novembro, próximo ao Gastrobar, Bela Parrilha, conforme foto. Quem indica, vereador Juliano dos Santos. Indicação número 269 de 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio da Secretaria competente, providencie a limpeza de entulhos, bem como a roçada na estrada Pedro Afonso Claudino, em toda a sua extensão, principalmente no trecho Passo dos Fernandes ou Serrinha, localizada entre a Vila Rural e a residência do senhor Aristides, no Salto da Boa Vista. Que indica vereador Juliano dos Santos. Indicação número 270 de 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a manutenção em tampa de Boca de Lobo, localizada na rua Gastão Leprevô, centro, e na rua Neuzeli do Rocio Pereira, na Vila Cubas. Indica ainda que seja ampliado o ponto de ônibus de transporte escolar, localizada às margens da estrada Pedro Afonso Caldino, Salto da Boa Vista, conforme foto ilustrada. Indica vereador Ricardo Scoves de Oliveira. Indicação número 271 de 2025. Indica ao Executivo Municipal que, por meio do setor competente, providencie a limpeza do lixo acumulado às margens da rua Manuel Alves de Oliveira, próximo ao Sanepar, e, se possível, que seja reconstruída a lixeira para uso comunitário. Que indica vereador Ricardo Scoves de Oliveira. São essas as indicações, senhor presidente. Ok, obrigado, vereador. Determina o encaminhamento ao Executivo Municipal para as devidas providências. Requerimento. Solicito a leitura dos requerimentos para deliberação do plenário. Requerimentos. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, por meio das proposições dos vereadores que abaixo subscrevem, após deliberação pelo plenário, requerem. Requerimento número 157 de 2025. Requer parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de estrada principal que liga a PR 376 à comunidade do Taquã, conforme coordenadas a seguir. Justificativa. O parecer técnico da engenharia se faz necessário para instruir futuros processos legislativos de nomeação de rua, garantindo que tal via atenda aos parâmetros mínimos exigidos pela lei. Aguardamos o envio de resposta dentro do prazo estabelecido por lei. Quem requer, vereador Juliano dos Santos. Requerimento número 158 de 2025. Requer novo parecer do setor de engenharia quanto à possibilidade de nomeação de todas as ruas do loteamento João Maria Claudino no centro. Requer ainda cópia de mapa contendo as ruas projetadas para futuras nomeações. Justificativa. Por meio do requerimento número 17 de 2025, de autoria do vereador Juliano dos Santos, foi solicitado o parecer acerca das referidas vias. Em resposta, o setor de engenharia informou que a necessidade de adequação prevista nos processos de regulamentação fundiária diante do exposto, solicita-se a emissão de novo parecer com vista à nomeação oficial das vias. Quem requer, vereador Ricardo Scoves de Oliveira. Requerimento número 159 de 2025. Requer ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a elaboração de novo texto da lei da desapropriação, alterando a área constante na Lei número 147, de 3 de julho de 2008, para uma porção aproximada de 2.000 metros, situada na mesma matrícula número 36137, do Registro de Imóveis de São José dos Pinhais, localizado na comunidade dos Fagundes. Solicita-se ainda que seja alterada a destinação do imóvel, passando a ter como finalidade a construção de uma unidade de saúde
posto de saúde no Fagundes. Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo viabilizar a destinação de uma área adequada para a construção de um novo posto de saúde na localidade do Fagundes, atendendo a crescente demanda da população e contribuindo para o desenvolvimento urbano e social da região. O atual prédio do posto de saúde não tem conseguido atender satisfatoriamente às necessidades da comunidade, apresentando limitações estruturais e de capacidade. A redefinição da área de desapropriação permite a instalação de uma unidade moderna com melhores condições de atendimento e infraestrutura adequada aos servidores públicos de saúde. Destaca-se ainda que a nova proposta poderá ser contemplada com a estruturação de um novo equipamento público, tornando o projeto financeiramente viável e de grande relevância social para o município. Assim, diante da importância da medida para a melhoria do atendimento à população, solicita-se especial atenção e celeridade do Poder Executivo na readequação da legislação mencionada. Quem requer, vereador Jussiel Bueno. Requerimento número 160 de 2025. Requer ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, informações detalhadas sobre o cumprimento da Lei Municipal número 1003, de 5 de maio de 2025, que dispõe sobre a regulamentação da altura e manutenção das redes aéreas de energia elétrica e internet, telecomunicações e outros serviços no município. Considerando que já foram apresentadas as indicações número 14, número 112, número 154 e número 177 de 2025, e os requerimentos número 122 e 130 de 2025, sem que houvesse resposta ou medidas efetivas de fiscalização. Requer-se o que segue. Número 1. Listagem completa de todas as notificações emitidas às concessionárias ou empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, internet e energia elétrica em decorrer do descumprimento da Lei número 1003 de 2025, contendo nome da empresa notificada, data da notificação, local, rua, bairro e natureza da irregularidade constada, prazo concedido para regularização. Número 2. Cópia integral de todas as multas administrativas aplicadas em razão do não cumprimento das disposições da referida lei, indicando valor individual da multa, número do processo administrativo correspondente, data da emissão e setor responsável pela emissão. Número 3. Relação de todas as multas quitadas com a devida comprovação do pagamento, bem como eventuais parcelamentos ou recursos administrativos interpostos pela empresa autuada. Número 4. Caso não tenha havido nenhuma ação de fiscalização ou notificação até o momento, justificar formalmente a omissão administrativa indicando o motivo da inércia e quais medidas estão sendo planejadas para a execução da referida lei. Justificativa. A presente solicitação visa assegurar a efetividade da Lei Municipal número 1003 de 2025, aprovada por esta Casa Legislativa, que trata da segurança e da organização das redes aéreas de fiação em vias públicas. O não cumprimento da norma tem resultado em riscos à segurança de pedestres e motoristas, além de prejuízos estéticos e ambientais ao município. É dever do Poder Executivo fiscalizar e aplicar as penalidades cabíveis conforme o artigo 7 da referida lei, razão pela qual se faz necessária a apresentação das informações e documentos requeridos. Quem requer, o vereador Pedro Luiz da Rocha, Sandra de Fátima Andrade e Jussiel Bueno. Requerimento número 161 de 2025. Requer informações detalhadas acerca das obras ou serviços atualmente executados no terreno de propriedade do município localizado no bairro da Várzea,
Área esta anteriormente indicada para a instalação de um transbordo. Solicita-se ainda que seja informado, número 1, a fase atual da obra ou intervenção em andamento. Número 2, a identificação dos responsáveis técnicos e a empresa executadora. Número 3, o instrumento contratual que deu origem à execução, contrato, convênio, termo de ajuste, etc. E número 4, o montante total já despendido até a presente data, com a devida descrição das despesas realizadas. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade assegurar a transparência na execução das obras e serviços realizados em áreas de propriedade do município, localizado no bairro da Várzea, especialmente considerando que o local havia sido anteriormente indicado para a instalação de um transbordo. Cabe ao Poder Legislativo acompanhar a destinação e o uso dos bens públicos, bem como fiscalizar a correta aplicação dos recursos municipais. Desta forma, as informações requeridas são essenciais para verificar a regularidade da intervenção. Sua finalidade atual é o estágio de execução da obra. Quem requer, vereador Adilson Luiz de Oliveira. Requerimento número 162 de 2025. Requer ao Poder Executivo Municipal a relação de documentos comprobatório referente ao cumprimento total da emenda impositiva do vereador Everaldo Schroeder, destinado para a ONG Amor Maior, no valor de R$ 73.195,67, com acréscimo ao convênio da ONG Amor Maior para ampliação de atendimentos contante no anexo 16 da Lei Municipal número 987 de 2024, que estima a receita fixa à despesa do município e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Tijucas do Sul para o exercício financeiro de 2025. Em caso de não ter sido totalmente cumprida, que seja informado como o saldo ou valor total será aplicada ainda no decorrer de 2025. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade garantir a transparência e a efetividade de fiscalização e cumprimento da emenda impositiva apresentada pelo referido vereador, destinada à ONG Amor Maior, como acréscimo ao convênio vigente para ampliação dos atendimentos. Sendo assim, requer-se ao Poder Executivo Municipal a apresentação dos documentos comprobatório que evidencia a execução integral da referida emenda, e caso não tenha sido totalmente cumprida, que seja informado de forma clara e objetiva, como o saldo ou o valor remanescente será aplicado ainda no decorrer do exercício de 2025. Quem requer, vereador Jussiel Bueno e Juliano dos Santos. São esses os requerimentos, senhor presidente. Coloco em votação os referidos requerimentos. Aprovados. 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 Determino o encaminhamento executivo municipal para as devidas providências. Moção. Solicito a leitura de moção em homenagem aos atletas do jiu-jitsu campeões paranaenses. Moção de congratulação. A Câmara Municipal de Tijucas do Sul, Estado do Paraná, por proposição do vereador Juliano dos Santos, apresenta a moção de congratulação à equipe Checkmate Tijucas do Sul, em reconhecimento ao brilhante desempenho de seus jovens atletas que, com dedicação e talento, conquistaram títulos de campeões paranaenses de jiu-jitsu no ano de 2025. Elevando o nome do município no cenário esportivo estadual. Destacam-se as conquistas individuais dos atletas Vitor Antônio Alves, campeão paranaense na categoria infantil, meio pesado, faixa branca, com medalha de ouro em todas as 5 etapas da competição. Gustavo Luiz de Lima, campeão paranaense na categoria infantil, pesadíssimo, faixa branca. Helena de Fátima da Rocha Quirique,
campeã paranaense na categoria infantil 2, pena, faixa branca. Emanuele Mor Clemente, campeão paranaense na categoria mirim 3, faixa branca. E Gabriele de Andrade, campeã paranaense na categoria mirim 2, faixa branca. A presente moção simboliza o reconhecimento dessa Casa Legislativa ao esforço, disciplina e conquistas dos jovens atletas e da equipe Checkmate Tijucas do Sul, que representam com orgulho o município, servindo de exemplo de superação e incentivo ao esporte para toda a comunidade. Sala das Sessões, 3 de novembro de 2025, vereador Juliano dos Santos. Então, uma salva de palmas para os nossos campeões. Agora gostaria de convidar o PECO para receber em nome do Checkmate Tijucas do Sul uma homenagem e também deixar para você fazer uma falinha para nós aí. Queria que o vereador Ricardo Chicoves Oliveira fazer o favor de fazer a entrega. Peco, se puder fazer uso da tribuna aí. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado a todos os vereadores, presidente, obrigado pela moção pelas crianças aí, né? Gostaria de agradecer imensamente de coração mesmo, porque hoje a gente precisa incentivar nossas crianças desde o início, né? Praticar uma atividade física, levar uma vida saudável, né? Que hoje o esporte está sendo um mecanismo muito importante aí na prevenção da saúde, né? Hoje o esporte não é muito só em competições, né? Você tem que, após o momento que você aprende a gostar de uma atividade física, você começa a mudar seu estilo de vida, né? E, consequentemente, vem os resultados, que é um estilo de vida com saúde, né? E com uma saúde forte e resistente, né, que você previne doenças, que hoje tem muitas doenças aí soltas aí pegando o pessoal aí, devido, né, a, né, o estilo de vida, vamos dizer assim, um pouco mais largado. É gostoso, é bom, né, mas tem que ter mediar um pouquinho, né, as coisas aí. E agradecer imensamente, né, os atletas que se dedicaram, os pais, né, as famílias, né, a Secretaria de Educação, que acreditou no projeto aí que a gente trabalhou, né? Acreditou no meu trabalho e no trabalho de todas as crianças, porque eu, lá na minha equipe, o que eu coloco lá? Que eu estou na linha de frente, mas todo mundo é professor, porque todo mundo se ajuda. Após o momento que você tem um conhecimento, você é obrigado a passar para o teu parceiro, para o teu colega, né? Assim deveria ser na vida, né? Todo mundo deveria trabalhar dessa maneira, né? Porque às vezes as pessoas acham que tem um pouquinho de conhecimento a mais que o outro, né? Ou às vezes dinheiro, uma roupa melhor, e acham que é melhor, né? E nós, seres humanos, eu acho que somos todos iguais, né? E basta apenas você se dedicar e correr atrás do que você quer, né? Botar um objetivo lá na frente e correr atrás, ser determinado, né? Eu vim lá de baixo, a minha vida aí foi bem complicada. Graças a Deus, hoje eu levanto minha cabeça, não tenho vergonha de andar na rua, ando de cabeça erguida, não devo nada para ninguém, né? Não tenho rabo preso com ninguém, faço um trabalho limpo, entendeu? Ando na rua de cabeça erguida e prezo isso para as minhas crianças que estão lá junto comigo, para os pais que acompanham o meu trabalho, as pessoas que têm proximidade de mim sabem da minha índole, sabe do que eu sou e do que eu sou capaz também, né? Então, muito obrigado, né? E agradeço imensamente de coração novamente. Parabéns aí pela moção, incentivando as crianças aí e incentivando as outras, né? Que é a equipe que fez a vitória. Foram 5 campeões, mas a equipe inteira fez parte disso, porque um ajudou o outro nos treinos, no dia a dia, né? Na dedicação, e por isso que vieram os resultados. Valeu, muito obrigado, e é isso aí. Eu que agradeço aí, Peco, e parabéns, você formando os nossos campeões aí. Parabéns, conhecemos a tua história, sabemos quem você é
e por isso nós temos que parabenizar mesmo, que é um fruto da nossa terra aí. Se você puder ficar na frente, que eu vou chamar de um por um aqui, e cada vereador vai entregar, e depois daí você vai fazer uma foto oficial de todo mundo. Pode ficar onde quiser, fica à vontade. Agora que eu gostaria de chamar aqui o campeão da categoria infantil, meio pesado, faixa branca, Vitor Antônio Alves. E também o vereador Célio para fazer a entrega. Mas tá pesado o peito do nosso amigo aí. Olha aí. É ouro. Tomar Já em sequência, quero chamar o Gustavo Luiz de Lima, campeão da categoria infantil 1, pesadíssimo, faixa branca. E o vereador Sidney para fazer a entrega. Agora eu gostaria de chamar a nossa campeã da categoria infantil 2, pena, faixa branca, Helena de Fátima da Rocha Quirec. E o vereador Adilson fazer a entrega. Já aproveitando, chamando a Gabriele de Andrade, campeã da categoria Mirim 2, faixa branca. E o vereador Gelson Cigano para fazer a entrega. Agora quero chamar ela, Emanuele Mor Clemente, campeã da categoria Mirim 3, faixa branca. E o vereador João Guilherme Camargo Upachorna para fazer a entrega. Agora eu gostaria, se tiver mais alguma criança que seja da equipe do PECO, que venha na frente para fazer a foto oficial e convidar os vereadores também para se levantarem aqui para sair na foto. Fiquem mais pertinho. Pode ir mais pertinho. Vem pra frente do PECO. Então, meus parabéns. Parabéns a toda a equipe. Como o Peco falou, não é só quem trouxe a medalha no peito que faz parte. Quem faz parte é uma equipe inteira. Então, parabéns a todos vocês e parabéns, Peco, pelo teu trabalho. Ordem do dia, apresentação da emenda 21 de 2025 e dos pareceres a comissões, segunda discussão e votação do projeto de lei municipal número 37 de 2025, do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o exercício de 26 a 29. Solicito a leitura da mensagem da emenda e dos pareceres. Mensagem de emenda ao projeto de lei 37 de 2025. Proposta de emenda número 21 de 13 de novembro de 2025. A inclusão desta ação no PPA 2026-2029 visa proporcionar respaldo legal e orçamentário ao planejamento e à execução das etapas necessárias à aquisição de terreno e à construção da sede própria da Câmara Municipal de Tijucas do Sul. A implantação de uma sede institucional adequada assegura melhores condições de trabalho, maior eficiência administrativa, economia de recursos públicos a médio e longo prazo e melhoria no atendimento à população, além de consolidar a autonomia e a identidade institucional do Poder Legislativo local. A presente emenda é medida de planejamento estratégico e transparência administrativa, possibilitando que as ações relativas à sede própria
constem como prioridade programada no horizonte plurianual com metas físicas e indicadores que permitam o monitoramento e a avaliação pelos órgãos competentes. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025. Juliano dos Santos, presidente. Adilson Luiz de Oliveira, vice-presidente. Sandra de Fátima de Andrade, primeira secretária. E Pedro Luiz da Rocha, segundo secretário. Pareceres das comissões, projeto de lei 37 de 2025, Poder Executivo. Da Comissão de Constituição e Justiça. Fundamentação. A proposição em análise que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tijucas do Sul para o período de 2026 a 2029, bem como a emenda aditiva número 21 de 2025, apresentada pela mesa diretora, encontra amparo legal no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 35, parágrafo 2º do inciso 1º do ato das disposições constitucionais transitórias. O referido dispositivo constitucional estabelece que a lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Verifica-se que o projeto e a emenda observam os requisitos de constitucionalidade, legalidade e a técnica legislativa, estando em conformidade com o artigo 107 da Lei Orgânica Municipal, que define a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para leis orçamentárias, sem prejuízo de emendas do Poder Legislativo no âmbito de sua competência administrativa. A emenda aditiva número 21 de 2025 tem como finalidade incluir no PPA a previsão de ações voltadas à implantação da sede própria da Câmara Municipal, não acarretando aumento de despesa global nem contrariando as normas orçamentárias. Dessa forma, não há óbice jurídico ou técnico, sendo o mérito da matéria de competência do plenário. Conclusão. Considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, opina pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 37, de autoria do Poder Executivo, e da emenda 21 de 2025. É o parecer. Sidney José de Lima, presidente. Gelson Adriano Costa, secretário. Ricardo Chicoves de Oliveira, relator. Da Comissão de Administração e Serviços Públicos. A Comissão de Administração e Serviços Públicos, após examinar o projeto de lei número 37 de 2025 e a emenda aditiva 21 de 2025, constata que a matéria visa melhorar a infraestrutura institucional do Poder Legislativo com a previsão de regulamentação, aquisição de terreno, elaboração de projetos e construção da sede própria da Câmara. Trata-se de medida de interesse administrativo e de relevância pública, que contribui para o aprimoramento do serviço legislativo e da gestão pública, proporcionando melhores condições de trabalho e servidores e de atendimento à população. Diante do exposto, a Comissão de Administração de Serviços Públicos manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 37 de 2025, de autoria do Poder Executivo, e da emenda número 21 de 2025 apresentada. João Guilherme Camargo, presidente. Pedro Luiz da Rocha, relator. Sandra de Fátima Andrade, secretária. Da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou o aspecto orçamentário e financeiro da proposta, verificando que não gera impacto imediato nas contas públicas, limitando-se a incluir previsão programática no PPA, conforme previsto na Lei Complementar número 101 de 2000, lei essa de responsabilidade fiscal. A medida respeita os princípios do equilíbrio e da responsabilidade fiscal, atendendo ao artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal e ao artigo 35, parágrafo 2º, inciso 1º da ADCT. Dessa forma, constata-se regularidade da matéria e a compatibilidade com o planejamento financeiro municipal. Desse modo, considerando os fundamentos ora expostos, essa comissão, por unanimidade de seus membros, exara parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 37, de autoria do Poder Executivo, e a emenda número 21 de 2025 apresentada. É o parecer. Tijucas do Sul, 13 de novembro de 2025. Jussiel Bueno, presidente. Sidney José de Lima, secretário. Sandra de Fátima Andrade, relatora. Coloco em segunda discussão o projeto de lei e a emenda. Esse projeto de lei ele se refere muito a como vai ser colocado ali os nossos recursos aí nos próximos quatro anos.
dentro do município. Lógico que isso é uma previsão, nada que não possa ser alterado conforme a receita do município pode aumentar, pode diminuir. Então, ele vem a ser um planejamento, é planejar o município aí para os próximos 4 anos. E a emenda, ele vem para ter uma previsão também ali orçamentária nas nossas leis de orçamento, da construção, aí, da aquisição do terreno e da construção aí da sede da Câmara Municipal. Né? O projeto e a emenda estão em votação. Aprovado. Aprovados. 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 Aprovado. Aprovado. Aprovados. Declaro aprovado o presente projeto e vai para sancionamento e publicação. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 47 de 2025, do Poder Legislativo, de autoria da vereadora Sandra de Fátima Andrade, que institui o programa Cuidando de Quem Cuida, visando promover ação de orientação e atenção às famílias atípicas no município de Tijucas do Sul e estabelece a Semana da Família Atípica. Solicito a leitura da mensagem. Projeto de lei número 47, de 13 de novembro de 2025. O presente projeto de lei institui o programa Cuidando de Quem Cuida, com o objetivo de reconhecer, valorizar e apoiar as famílias atípicas do município de Tijucas do Sul, aquelas compostas por cuidadores responsáveis, legais ou pessoas que exercem a guarda e proteção de indivíduos com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, síndromes, doenças raras ou outras condições que demandem cuidados contínuos e especializados. Essas famílias enfrentam um desafio significativo em seu cotidiano, como sobrecarga emocional, limitações na vida social e profissional e dificuldade de acesso a serviços públicos. Diante dessa realidade, o programa propõe ações de acolhimento emocional, orientação psicossocial, capacitação e suporte ao autocuidado, assegurando prioridade no atendimento e integração com as políticas públicas municipais. A iniciativa também institui a Semana da Família Atípica, a ser realizada anualmente como espaço de conscientização, visibilidade e fortalecimento de redes de apoio, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, empática e solidária. A proposta reforça o compromisso do município com a dignidade humana, a inclusão social e a proteção da família, valores consagrados na Constituição Federal. Diante do exposto, solicita-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dessa importante medida social, que representa um passo concreto em favor das famílias que dedicam suas vidas ao cuidado e à atenção de quem mais precisa. Sala das Sessões, 13 de novembro de 2025, vereadora Sandra de Fátima Andrade. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Administração e Serviços Públicos. Ainda na ordem do dia, a apresentação do projeto de lei número 56 de 2025 do Poder Executivo, que revoga os artigos das leis municipais 498 de 2014, 499 de 2014, 525 de 2015 e 703 de 2020. Suspende a vigência do artigo de lei municipal número 293 de 2012, revoga a lei número 951 de 2024 e dá outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 56 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para a apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo revogar artigos das leis municipais número 498 de 2014, Plano de Cargos da Administração, número 499 de 2014, Planos de Cargos da Saúde, número 525 de 2015, Plano de Cargos da Previdência, número 703 de 2020, Controle Interno, bem como suspender a vigência de artigos da Lei Municipal 293 de 2012, Plano de Cargos do Magistério, e revogar integralmente a Lei 951 de 2024, que trata do adicional de produtividade de tributação. O município se encontra bem próximo ao limite prudencial, com gasto de pessoal, principalmente em virtude do impacto dos novos pisos salariais do magistério, enfermagem e agentes comunitários de saúde, bem como o aumento dos aportes de contribuições ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. Diante desse quadro, surgiu a necessidade de garantir a capacidade financeira do município para suportar despesas obrigatórias e continuadas, tais como folha de pagamento, encargos sociais, 13º salário e férias, o que motivou o estabelecimento de medidas administrativas de contenção e racionalização das despesas com o pessoal.
aplicáveis à administração direta e indireta no município de Tijucas do Sul. Dessa forma, a revogação dos artigos dos planos de cargos, carreira e vencimentos que tratam das gratificações de função como proposto no presente projeto de lei vem atender ao disposto no parágrafo 2º do artigo 113 de nossa lei orgânica, que dispõe: a despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, o município adotará as seguintes providências: redução em pelo menos 20% das despesas com cargo em comissão e funções de confiança, redução de horas extras, gratificações e outros benefícios, desde que não se trate em direito adquirido dos servidores, exoneração dos servidores não estáveis. Importante frisar que já estão em fase de implantação outras medidas de contenção de gastos com pessoal, dentre as quais se destacam a redução do quadro de pessoal com a dispensa de grande parte dos servidores comissionados, redução de horas extras, etc. Por fim, destacamos que as ações apresentadas, ainda que pontuais e em alguns casos restritivas, têm caráter temporário e excepcional, visando exclusivamente a reorganização das contas públicas. A redução dos gastos com pessoal por meio de instrumentos como suspensão de vantagens e contenção de novas despesas demonstra a seriedade da administração diante do cenário fiscal e reafirma o compromisso com o interesse público, a transparência e a responsabilidade na aplicação do dinheiro do contribuinte. Diante do exposto, entendemos que a aprovação do presente projeto de lei é medida adequada, prudente e necessária para garantir a boa gestão administrativa e o correto planejamento municipal, certo de contar com o apoio dos nobres integrantes desta Casa de Leis na aprovação da proposta. Renovo meus protestos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência. Subscrevendo-me cordialmente, José Altair Moreira, Prefeito Municipal. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, apresentação do projeto de lei número 57/2025 do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 289 de 23 de março de 2012, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência Social no município de Tijucas do Sul e sobre a entidade da Previdência e da outras providências. Solicito a leitura da mensagem. Mensagem número 57 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa Câmara de Vereadores projeto de lei que tem por objetivo promover a alteração da redação de alguns artigos da Lei número 289 de 2012, que dispõe sobre a cessão de servidores ao Instituto de Previdência Social do município de Tijucas do Sul. Os artigos alterados pelo presente projeto de lei determinavam que o vencimento dos servidores cedidos, assim como as gratificações, seriam pagas pelo cedente, no caso pela administração direta. Considerando que a autarquia previdenciária possui autonomia financeira e já está devidamente estruturada, entendemos que deve suportar os gastos com o pessoal, desonerando a administração desse encargo. Certo de contar com o apoio dos nobres integrantes desta Casa de Leis na aprovação da proposta, renovo meus protestos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência, subscrevendo-me cordialmente José Altair Moreira, Prefeito. Determina o encaminhamento às comissões de Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento. Ainda na ordem do dia, solicito a leitura da recomendação administrativa número 02/2025 do Ministério Público de Contas do Estado do Paraná. Recomendação administrativa número 002/2025 do Ministério Público do Paraná. Considerando em especial que o regime de precatórios está disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 100, que estabelece a obrigação do pagamento de débitos da Fazenda Pública em virtude de decisão judicial transitada e julgada, e que esses débitos devem ser incluídos na ordem cronológica de apresentação para pagamento, com as consequentes dotações orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, LOA, de cada ente federativo, respeitando a prioridade dos critérios de natureza alimentícia, conforme os parágrafos 1º e 2º dos mencionados artigos. Recomenda-se aos gestores públicos municipais e às autoridades responsáveis pela gestão dos precatórios, no âmbito dos municípios do Estado do Paraná, bem como aos integrantes dos parlamentos municipais responsáveis pela aprovação das leis orçamentárias,
em especial da LDO 2026 e LOA 2026, que observe rigorosamente as regras constitucionais, infraconstitucionais e regulamentares aplicáveis ao regime de precatórios, adotando todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento integral das decisões judiciais, a regularidade nos pagamentos e a preservação da ordem cronológica, em respeito aos princípios da moralidade, eficiência e transparência na administração pública e em especial ao presidente e membro da Comissão de Finanças e Orçamento. 1. Fazerem seus pareceres em item específico a análise pormenorizada dos valores totais dos precatórios de regime geral para com os valores constantes da proposta da lei orçamentária, destacando a sua suficiência ou insuficiência quanto ao seu integral cumprimento. 2. Aferirem seus pareceres se houve a adequada previsão orçamentária para fazer frente às obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV. 3. Disponibilizar o parecer sobre a proposta de lei orçamentária no portal da Câmara Municipal na internet em até 5 dias após a aprovação do mesmo pela comissão, cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. Ao presidente da Câmara Municipal. 1. Incluir em pauta a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2026 apenas se contemplar a totalidade dos créditos necessários para o pagamento de precatórios de regime geral e obrigações decorrentes de requisições de pequeno valor, RPV, ratificando tal ato através de certidão. 2. Instituir o processo legislativo de análise da proposta de lei orçamentária com a relação integral de todos os precatórios do regime geral do município, contendo ordem cronológica, número do processo e os valores respectivos, confirmando tal ato através de certidão. Disponibilizar esta recomendação administrativa em sua íntegra aos demais vereadores, bem como incluir em seu portal na internet, além de fazer a sua leitura na próxima sessão ordinária. Encaminhar a esse Ministério Público de Contas no prazo de 5 dias após a inclusão em pauta da proposta de lei orçamentária para o e-mail projetompcprecatórios@gmail.com. 4.1. A comprovação por meio de certidão de que cópia desta recomendação administrativa foi disponibilizada para todos os vereadores. Comprovação por meio de link da inclusão dessa recomendação administrativa no portal da Câmara Municipal na internet, disponibilizando no corpo do e-mail ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. Comprovação por meio da certidão de que esta recomendação administrativa foi lida em sessão ordinária logo após o seu recebimento. Comprovação da publicação no portal da Câmara Municipal na internet do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ou congênere através do link disponibilizado no corpo do e-mail, ou em certidão cujo formato do arquivo permita pesquisa textual. Curitiba, 10 de novembro de 2025, Gabriel Guilegger, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Paraná. Agora eu gostaria de convidar a professora Flávia para fazer uso da tribuna. Então, boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos, especialmente aos professores, funcionários, pais e alunos do Colégio Camila Pivovar da Cruz. Eu, Flávia Laíce Farias, professora desta instituição, venho novamente a esta Casa Legislativa para falar sobre um tema que nos preocupa: o projeto Parceiros da Escola, que, apesar do nome bonito, representa a privatização da nossa escola pública, a entrega de uma instituição do povo a uma empresa que visa lucro.
No final de 2024, nossa comunidade participou de uma consulta pública e o resultado foi claro. 420 votos contra a privatização. Foram 420 vozes dizendo não à mercantilização da educação. Mas, para nossa indignação, o governo estadual ignora a vontade popular e, a toque de caixa, anuncia uma nova consulta, agora nos dias 17 e 18 de novembro, das 8 às 22. É inaceitável ver o quanto o governo não respeita a democracia, nem a decisão da comunidade escolar. Trabalho há mais de 20 anos na educação e posso afirmar, nada é mais desanimador do que ver a voz da população ser desconsiderada. O governo reafirma que uma empresa ajudará apenas na parte administrativa, mas sabemos que isso não é verdade. A empresa contratará professores e funcionários, precarizando o trabalho e enfraquecendo o vínculo entre educadores e alunos, que é o coração da escola pública. Outro ponto grave é a merenda escolar. Hoje, parte desta merenda é comprada no comércio local e com a agricultura familiar, fortalecendo a economia da cidade. Será que uma empresa de fora vai manter esse compromisso? Ou buscará fornecedores distantes, prejudicando nossos agricultores? E ainda, o projeto da Carta Branca à empresa para interferir no pedagógico, cobrando resultados e índices, como se a educação fosse apenas números e não formação humana. Se há verba suficiente para pagar milhões a uma empresa, por que não investir diretamente nas escolas públicas? Por que não valorizar quem já faz a diferença todos os dias com dedicação e amor? Nosso colégio tem excelentes resultados. Boa estrutura, alunos aprovados em universidades, selecionados para intercâmbios e com projetos inovadores. Não há justificativa para privatizá-lo. Infelizmente, não temos os mesmos recursos que o Estado possui, com mensagens e propagandas distorcidas, pois sabemos que tanto uniformes e material deveriam ser disponibilizados pelo próprio Estado, assim como outros recursos necessários para a manutenção do colégio. Tal responsabilidade e dever cabe ao Estado, como já citado na Constituição Federal, nos artigos 6, 205, 206, 208, 212 e 214, que trata sobre a educação. Daí, a inconstitucionalidade em repassar um dever a terceiros que visam lucro. Segundo Maria Garcia, professora de Direito Constitucional, o controle do Estado, via democracia, somente poderá advir de uma sociedade esclarecida pela educação de todos, em qualquer nível, indivíduos igualados pelo alcance do conhecimento, visto que a educação tem função social por ser um processo que abrange leis, que abrange as relações sociais em sua extensão máxima de forma contínua, conforme estabelecido pela Lei 9394/1996, LDB, Lei de Diretrizes e Bases, incluindo aqui os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho. Não devemos pensar a educação como mercadoria, como citado acima. Como seres humanos, somos seres humanos com alma, sentimentos, e isso a privatização, infelizmente, retirará. Reitero aqui, não tomamos partidos ou tendemos a ideologias políticas. Apenas queremos nos fazer ouvir e ser respeitados em nossa decisão de dizer não ao programa Parceiros da Escola. Pais, alunos e comunidade, nos dias 17 e 18, compareçam e reafirme nosso não à privatização. Faça valer o seu direito de votar. Precisamos atingir o quórum, número mínimo de votos, para que o projeto não seja aprovado automaticamente. Digamos juntos, educação não é mercadoria. O Colégio Camila Pivó da Cruz é público e deve continuar público.
não aos parceiros da escola, não à privatização, não vendam a nossa escola. Muito obrigada. Vamos dar início à palavra livre, da sequência, Dilson. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, a todo o público aqui presente. Hoje, uma boa quantidade de participantes, né, e isso nos alegra. Nós gostamos quando a casa está cheia. Quando os vereadores ficam aqui um olhando um para cá do outro, é tão ruim. Aí, quando tem plateia, é bem bom. A questão da privatização, o ano passado, nós já fomos lá no colégio, eu tenho filho que estuda lá, fomos lá, dissemos não. Agora há pouco ainda conversei com o Luiz e com o presidente Juliano. Aí em São José dos Pinhais existe uma escola que é privatizada. Nós vamos lá, nós três, se algum mais vereador quiser ir lá, para nós entender como que funciona isso. Porque realmente a gente se preocupa como que vai privatizar umas coisas se é os nossos filhos que estão lá. Então a gente tem que entender do projeto. Então nós vamos lá em São José, na escola que já foi privatizada, para nós entender um pouquinho mais desse projeto. Ontem estive na comunidade de Fagundes e fui acompanhar o transporte escolar. Os pais e alguns alunos até mesmo reclamam bastante do transporte escolar do nosso município. E para a gente ter certeza de como está o transporte, a gente tem que acompanhar. Mas, infelizmente, chegando lá, deram uma ordem para o motorista não deixar o vereador embarcar no ônibus. Eu fiz, junto com o meu assessor, eu fiz toda a rota do ônibus, seguindo o ônibus, e concluímos, tiramos ali também a quilometragem, que a semana que vem, amanhã é feriado, não vai dar tempo, mas a semana que vem nós vamos conferir a quilometragem daquela rota. E diz que eu tenho que ter uma autorização para me fiscalizar o transporte escolar. Eu não sei da onde que eles tiraram isso, mas a semana que vem nós vamos ver. Eu vou conversar com o prefeito a semana que vem e vou pedir essa autorização. Não sei se é o prefeito que dá essa autorização. Uma vez não quiseram deixar eu entrar no hospital, porque eu tinha que ter autorização. Eu fui na casa do prefeito. Falei assim, prefeito, eu preciso de uma autorização para entrar no hospital. Ele, mas Adilson, você teve autorização nas urnas. Agora eu não posso entrar num ônibus porque tem que ter autorização. Então eu vou ver quem que vai ter que me dar essa autorização, porque a semana que vem vão ter que me dar. Porque eu vou voltar e vou andar em todas as linhas, não é só na linha do Fagundes. Eu vou andar em todas as linhas dos transportes escolar. Agora é uma questão de honra para Adilson Oliveira. Porque é um absurdo a gente impedido até de fiscalizar, gente. Que absurdo é esse? A que ponto nós chegamos? E se não tem nada de errado, por que estão impedindo o vereador fiscalizar? Se estão proibindo o vereador embarcar num ônibus escolar porque alguma coisa está errada, e agora eu quero ver onde está o erro. Um dos erros já podemos perceber até ontem mesmo. Mas eu quero documento. E agora eu não vou sossegar, cigano. Agora eu não vou sossegar, agora eu vou até o fim. Não sei se a secretária... Mas para a gente saber a velocidade, a gente não tem que acompanhar? Eu acompanhei. Então, agora estão tentando impedir do vereador fiscalizar, credo, gente. O que é isso? Nós fomos eleitos pelo povo, não fomos escolhidos por prefeito para estar aqui sentado. Nós fomos eleitos, não fomos nomeados. E se nós somos autoridade, nós temos que fazer valer o direito de nós ter autoridade aqui sentado nessa cadeira. Caso contrário, não adianta nós estar aqui. Que adianta nós estar aqui com um título de vereador se não podemos fiscalizar? Agora, prefeito, vice-prefeito, a secretária de educação, pode ir arrumando a autorização, que a semana que vem eu quero autorização. Porque agora eu vou andar. E não somente no transporte escolar, agora no transporte cidadão também. Vou acompanhar a quilometragem, pagando um absurdo, uns ônibus tudo sucateado, agora eu vou em cima, agora eu quero saber. Quero saber quantos quilômetros está rodando, o valor dos quilômetros rodando, tudo. Agora eu quero tudo. E seria isso, uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite a todos presentes nesta casa,
Hoje quero começar a minha fala ali em relação ao Colégio Camila. Hoje eu sou pai de aluno, na vez passada que teve a votação não era, então acredito que agora eu também terei direito a voto. E posso falar assim com toda a certeza do mundo. Eu não sei qual que foi a mágica, não sei qual que é a estratégia, mas eu sei que deu certo. Meu filho estudava aqui, não era fácil, aqui no centro. E quando foi para Lagoa, assim, a cobrança, a qualidade do ensino, não que aqui não tinha uma qualidade, mas lá, assim, ele teve um 30%, 40% melhor em média, em frequência, em tudo. Então, assim, a metodologia, aonde eu quero chegar com isso? Que a metodologia da escola está dando certo. Está no caminho certo, eu sou prova viva disso, não só através dele, mas através de outros alunos que eu conheço de lá também. E eu acredito muito naquilo, que aonde está dando certo, o time que está se ganhando não se mexe. Então, se a metodologia de ensino, os profissionais que lá estão hoje, da forma que está sendo conduzida, está dando certo, não tem o porquê de nós tentar algo diferente. A não ser que a gente tivesse índice de ensino muito abaixo do estabelecido ou muito abaixo daquilo que a gente espera. E daí não vou nem entrar nessa qualidade técnica, porque eu não sou da área, mas eu entendo quando eu converso com um aluno aí de ensino médio, quando ele está bem evoluído, já prestes a ingressar num vestibular, numa faculdade, com uma qualidade de ensino boa. E eu tenho certeza absoluta que hoje o Colégio Camila faz isso com maestria, então deixo aqui não só o meu apoio, como também convido a todos os pais, pessoas que têm o direito a voto, para comparecerem ao Colégio Camila nos dias 17 e 18, das 8 às 17? 22. Das 8 às 22 horas, para que a gente consiga valer esse direito aí da educação pública dentro do nosso município e no Colégio Camila. Segundo assunto que eu gostaria de frisar é o assunto do momento hoje da cidade, é a discussão aí na demissão de todos não, mas de boa parte dos cargos comissionados, saiu hoje no portal de transparência, assim como a chegada de alguns projetos de lei ao Poder Executivo que visa sobre gratificações, outros benefícios, algumas leis específicas em relação aos servidores. Digo para vocês que aqui hoje estão, já falei naquela sessão anterior aí que falava sobre o 1%, que a gente teria que tomar algumas medidas. E isso era claro. O próprio setor aí financeiro demonstrava isso através de relatórios. Agora, se essas medidas que teriam que ser tomadas seriam no âmbito dos funcionários, dos servidores, do quadro pessoal ou de alguma outra forma, eu acredito que seja isso que tem que ser analisado nesse momento, né? Volto a repetir o que eu já falei aquele dia, inclusive teve ali um recorte da minha fala, mas é exatamente aquilo que eu falei. Eu repito novamente, o nosso município passa por dificuldade financeira, houve várias situações que ocorreram não só durante esse ano de 2025, mas anos anteriores, e que nós vereadores, vinha alertando, vinha cobrando, vinha fiscalizando, e chegamos ao momento que chegamos. Agora, você chegar no momento e você fazer determinados cortes, isso vai muito do planejamento que não aconteceu, né? Então, agora vai ter que, de alguma forma ou outra, vai ter que enxugar a máquina pública para fechar a conta. Agora, se vai ser do quadro pessoal, se vai ser da questão de bem, de serviço, de contratação de empresa, é isso que eu acredito que a gente vai ter que discutir aqui dentro da Câmara Municipal nos próximos 15, 20 dias que esses projetos estarão aqui. Não tem como hoje, eu respondi hoje para uma servidora e falo o nome, para a Denir, que ali está, quando ela me perguntou a minha opinião. Eu falei, são vários artigos, são várias leis, que a gente vai ter que analisar um a um para ver o que o setor, o Poder Executivo está nos pedindo. E é isso que foi feito, pelo menos para a minha parte, quando chegou aqui o projeto do 1%, não só numa vez, nas duas vezes.
Quando me perguntaram, falei ontem, hoje, para os servidores, o que eu pensava em relação, falei da mesma forma, que ainda brinquei, que falei que pedia ali um prazo de 15 dias, que é o prazo que o projeto está aqui, para mim estudar. Naquele primeiro momento, lá junto com 1%, já era para ter vindo, o presidente sabe disso, eu fui uma das pessoas que fui contra a gratificação naquele momento, vim anexo àquele projeto, até porque eu entendo que a gratificação é um ato administrativo, que poderia, naquele momento, ser cortado via decreto. Né? Foi essa a minha justificativa naquele momento. Hoje, com todas as medidas que foram tomadas, todas as outras leis que vieram, é um outro momento. Então, não é só a gratificação. Eu acredito que tem algumas leis específicas que também estão junto. Tem ali a questão do magistério. E outra coisa que a gente tem que analisar também, com calma e com cautela, é a questão dos serviços que irão deixar de ser prestados. Porque o servidor, quando ele tem uma atribuição, ele tem um salário para cumprir aquela atribuição. Esse é o que diz a lei, não é eu que estou falando. Então, existe lá as atribuições, por exemplo, do assistente administrativo. Ali tem uma relação, correto? Então, você ganha um salário X para fazer aquilo. Quando você ganha uma gratificação, entende que você está fazendo algo a mais do que está naquela atribuição, por isso que você ganha essa gratificação. Se você tira essa gratificação, automaticamente o servidor não tem mais a obrigação de fazer. Exatamente isso. Então, é esse contexto que a gente vai ter que pegar com a relação dos servidores para ver quais serviços vai ser deixado de fazer aí, quando o momento que você cortar essas gratificações, e quem é que vai fazer e o que isso vai impactar aí também, não só na questão financeira, mas aí na questão da entrega de serviços públicos. Estou aí à disposição de todos os servidores, quem quiser me procurar durante a semana que vem, qualquer horário aí, após o almoço, sempre estou na Câmara aqui, é só mandar uma mensagem, podemos sentar, a gente pode conversar e tentar entender melhor todo esse projeto. Eu sempre digo que quando você vai ao extremo de qualquer situação, ninguém sai ganhando. Falei isso agora há pouco. Eu acredito que a gente tem que achar ali o equilíbrio das coisas, independente se vai ser bom para A, para B ou para C. A gente tem que fazer o que é bom para o município. Essa é a nossa função enquanto legislador e na qualidade de vereador que aqui estamos. Porque hoje nós estamos vereador, mas daqui a pouco a gente sai daqui. Porém, que tem que ficar muito claro que tem alguns atos que não competem a nós vereadores, que competem ao Poder Executivo, que competem ao prefeito municipal e ao secretário. Então, não adianta o servidor, muitas vezes, vir também colocar a faca no nosso pescoço como se nós criássemos toda a situação. Hoje eu escutei de um servidor, não foi nós que criamos toda a situação, mas também não foi nós também. Então, assim, a gente tem que conversar. Hoje está na nossa mão e a gente vai ter que decidir, ou aprovar ou reprovar. Então, eu sou muito pelo diálogo, pela conversa, acredito que a gente tenha que sentar semana que vem, juntamente com os vereadores, com os servidores, e ver todas essas questões que eu elenquei. Eu sei que muitos vão dizer, ficou em cima do muro, não está para lá, não está para cá. É normal, o servidor vai falar isso daí, mas essa é a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de conduzir minha vereança, por isso que nós somos em 9 vereadores, cada um faz da maneira que melhor entende e aquelas pessoas que ele representa. Né? Então, tem vereadores que já vai agir de uma maneira diferente, então a minha maneira é essa, eu me coloco à disposição de todos os servidores, estou totalmente aberto para marcar qualquer horário aí durante a próxima semana, 2 semanas, até o dia da votação. E aí a gente vai discutir, vai trocar algumas ideias. Por quê? Tem muitas pessoas que terão sua gratificação cortada, se caso aprovada, e vai ser a maior injustiça. Mas vai ter também pessoas que vai ser a maior justiça. Então a gente tem que achar esse equilíbrio. Seria isso e uma boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, ao público presente. Quero aqui também falar um pouco sobre o Colégio Camila. Né? Recentemente a gente esteve, eu mais alguns vereadores e professores, representantes ali, pais de alunos, na Secretaria de Estado, onde lá a gente estava pleiteando para que fosse autorizado a abertura
no período noturno, né, para que fosse operado em 2 turnos do Colégio Camila. Para esse ano, né, recebemos lá a resposta de que não seria mais possível, tendo em vista que já havia passado ali o meio do ano, talvez não teria tempo hábil para poder se organizar ali e poder estar abrindo, né. Num outro momento, o próprio secretário lá nos encaminhou lá uma resposta dizendo que no ano seguinte, em 2026, isso estaria sendo feito um estudo onde poderia ser autorizado. Então, me coloco à disposição, tanto naquela reivindicação, quanto ao que você reivindicou hoje, né, que é o não privatização desta unidade, né, e tenho certeza que os demais vereadores também estão à disposição aqui para que a gente possa levar a nossa força, né, buscar ali força de outras autoridades também, deputados e outros secretários, para que a gente possa manter, né, se hoje nós temos aí um ensino ali de qualidade, conforme o próprio vereador aqui mencionou, né, e a gente tem acompanhado isso, então nada mais justo do que a gente brigar por isso, para que ele seja mantido, e não só mantido com essa qualidade, mas que sim possa melhorar. Então conte sempre com o vereador Célio, aí, com os demais colegas aqui, com a Câmara, que estaremos aí de mãos dadas para poder defender, né, esses objetivos aí que vocês nos trazem. Quero aqui também falar um pouco do projeto, que esse é um projeto que chegou ontem aqui para nós, né? Então, reitero aqui as palavras do vereador Sidney. Nós teremos aí 2 semanas ainda, onde vamos estar discutindo esses projetos, né? Tanto nas comissões quanto nas próximas sessões. E é claro que existem algumas medidas que devem ser tomadas, né? A gente tem acompanhado aí a própria situação financeira do município, e a gente até pleiteou ali, quando eles vieram com o projeto de 1%, para que fosse feito outros ajustes ao invés do 1%, né? Algumas medidas foram adotadas, e esse projeto que chega aqui também é uma medida que a gestão adotou para que pudesse ser discutido. Agora, precisamos de tempo, sim, para poder ver esse projeto, né, item por item ali, para que a gente possa fazer uma análise ali que seja justa tanto para o município quanto para os servidores, né. Então, a gente vai ter essas 2 semanas. Eu posso concordar com alguma coisa, mas posso discordar de várias coisas desse projeto. Então, para poder falar para vocês, olha, eu sou contra esse projeto, sou a favor desse projeto, a gente tem que estudar ele muito, e isso é o que nós vamos fazer. Também quero aqui aproveitar, amanhã, dia 14 de novembro, né, Tijucas do Sul completa ali seus 74 anos de emancipação política, né? São 74 anos de liberdade, de autonomia da nossa história de Tijucas do Sul. Então, quero aqui desejar a nossa Tijucas do Sul aí, né, felicidade para todos os nossos munícipes, que possamos aí viver muitos e muitos mais 74 anos aí, né? A gente vê a história do município com 300 anos, então nós não estaremos aqui, mas que possamos ir nossos filhos e netos poder estar acompanhando. Para mim hoje é uma honra, né, fazer parte, ser filho dessa cidade, né, fazer parte desse momento agora como legislador, né, e então meus parabéns aí a todo o nosso povo de Tijucas do Sul. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. Uma boa noite a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais, ao público presente, presidente, colegas vereadores. Gostaria aqui de começar aí parabenizando primeiramente a equipe Checkmate em nome do PECO, por todas as conquistas. Essa semana a gente teve aí, juntamente com o Juliano e com o Célio, lá na Recicla, qual foi feita a entrega de alguns equipamentos aí para que fosse feito
aí um pouco mais da valorização a Recicla, também trazendo os equipamentos para que a gente pudesse aumentar, alavancar a questão da sustentabilidade do nosso município, e com toda certeza aí a gente poder conscientizar cada vez mais a toda a nossa população que recicle, que a gente consiga aí transformar a vida de todo aquele pessoal que trabalha ali naquele local insalubre, mas que faz o mundo um mundo melhor. Parabenizar aqui também o pessoal do Colégio Camila aí por toda essa batalha, principalmente aí Flávio, seu nome aí que veio aí representar todo mundo. Quero agradecer também, principalmente a minha amiga Raquel, que esteve aqui na legislatura passada, batalhando principalmente por esses objetivos. Eu que sei, tive a honra e o privilégio de ir dar uma aula lá junto com a Raquel, né? A gente sabe, apesar de eu ser filho do Chico, né, Francisco Camargo, mas a gente sabe, tem o carinho, a admiração e sabe do potencial enorme que tem o Camila. Então, como já foi dito aqui, a gente espera que vocês cumpram os seus objetivos e podem contar com toda essa casa, que com toda certeza o Colégio Camila vai permanecer em pé e com toda certeza cada vez mais forte. E também, passando aqui para desejar a cada munícipe um feliz dia do nosso município, um dia aí que a gente comemora 74 anos. Então, salve a nossa velha senhora Tijucas do Sul, essa linda e querida e bela Tijucas do Sul. Salve, salve Tijucas do Sul. Um grande abraço a todos, seria isso. Uma boa noite a todos. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todos que acompanham nós pelas redes sociais. E a boa noite a todos presentes nessa casa, como o vereador falou, casa cheia. Vamos iniciar falando hoje do Colégio Camila, que os pais façam sua parte, já fizeram na votação anterior, então façam novamente, vão lá, façam seu voto, façam valer seu direito, para não ser aprendizado da escola, porque, como a gente escuta sempre, time que está ganhando não se mexe. Se o colégio está bom, tem uma educação hoje de qualidade, então não tem por que mexer no que está quieto, né? Hoje, na minha fala, eu fui eleito com 510 votos por ser um vereador por ter posicionamento. E eu até hoje nessa casa, aqui, falar bem a verdade, pouco posicionamento eu tive. Sempre escutando, sempre prestando atenção nos companheiros, muito escutando e menos falando, né? Mas hoje eu vou falar, hoje algumas coisas eu vou falar que talvez alguém esteja aqui, talvez uma parte de todos não goste do que eu falo, mas eu vou me posicionar. Voltando no assunto do vereador Adilson, a questão dos ônibus, eu acredito que foi em fevereiro ou março, até Marcelo Cavalli fez uma matéria que deu uma baita repercussão. Eu peguei o ônibus cidadão, porque a gente escutava reclamando de ônibus, reclamando. Eu peguei um dia, no Pinhal dos Borges, 6 da manhã, levantei e peguei o ônibus cidadão. E por não sei se felicidade ou infelicidade, o ônibus, naquele momento que eu falei, até por dono da empresa, o ônibus estava limpo, organizado, o motorista cuidadoso, tudo certo. Até teve um rapaz que estava comigo, o Maicon, meu sobrinho. Eu falei para ele, rapaz, o pessoal reclama do ônibus, mas o ônibus não tem nada, cara. Limpinho, motorista muito cuidadoso, mas muito cuidadoso mesmo. Não sei se porque tinha um vereador no ônibus, mas enfim, naquele momento muito cuidadoso. Por infelicidade, o ônibus deu problema, comigo dentro do ônibus. O ônibus apresentou uma turbulência na BR muito grande, uma vibração muito grande, e se o motorista não fosse um motorista bom, o ônibus teria acessado o mato, né? Aí naquele momento, convoquei o dono da empresa, fiz um arranca-cepo danado aqui dentro da Câmara, e aconteceu a mesma coisa com o Adilson. Eu quis acessar os ônibus escolares para fiscalizar, e ele me proibiu. Ele falou que eu não poderia. Eu fiquei muito brabo. Mas como eu não posso? Eu sou vereador. E ele falou que eu não poderia. Não poderia acessar o ônibus, que era proibido, o ônibus era só para criança escolar, e ele alegou pela questão do seguro. Vai que o ônibus tomba, que Deus o livre, tomba o ônibus e morre o cigano, não tem seguro. O que eu quero saber de seguro, rapaz? Mas, enfim, ele me proibiu. Então, o vereador ali falou que vai pedir autorização, me convida que eu vou junto. Pode contar comigo na questão do ônibus, do transporte. Fizemos aquele arranca-cepo naquele momento.
melhorou o transporte veio com a qualidade bem melhor, mas infelizmente relaxaram novamente. Então, nós fomos eleitos para cobrar, para fiscalizar, né? Então, o vereador pode contar comigo, o dia que quer pegar o cidadão, me avise, a hora que quiser, tem companheiro. Segundo, vamos voltar no 1%. No 1%, quando veio o projeto para essa casa, a maioria dos servidores memoram que o Cigano ia votar a favor do projeto. Eu não ia votar a favor. Eu até hoje, se viesse, eu votaria do projeto a favor para tirar 1%. Mas não no formato que veio. O projeto, em conversa executiva com a casa, era para 1% ser cortado a partir de 2025. De 2012 a 2025, o direito que vocês já adquiriram, que foi, como opinião minha, que me passaram, um erro em 2012, quando criaram a lei de 2% no biênio, esqueceram de tirar a lei do 1%. E os servidores entraram na justiça, com todo tem seu direito, tem a lei. Então, eu votaria e voto a favor, se vir para essa casa, para cortar a partir de agora. Eu não votaria, eu voto. Entendeu? Eu sempre falei, fui uma pessoa eleita por franqueza, então estou sendo franco com vocês, servidores. Eu não votaria, eu voto a favor, se vir a partir de agora. O direito de vocês de 2012 a 2025 não sou eu que vou tirar. Vamos para a gratificação. Eu dei gratificação para alguém? O Cigano deu gratificação para alguém, para algum servidor? Por que o Cigano tem que cortar? Volto no que o Cebola falou. Tem servidor que ganha muito pouca gratificação, merecia muito mais. E tem servidor que merecia ganhar conta. Entendeu? Tem uns que vestem a camisa e tem outros que ganham gratificação, mas não vestem a camisa. Como tem comissionado que veste a camisa, faz justiça ao seu salário, e tem uns que não valem um ovo. Então, a questão do projeto que vem agora, nós temos 15 dias com vereadores, vamos estudar, vamos analisar, mandar um projeto bem complexo, entendeu? Várias leis aí que eu tenho que estudar, porque eu não sei, né? Como vereador, estou aprendendo. Eu estou 11 meses aqui nessa casa. Às vezes a minha opinião nem é a correta, mas por isso é uma democracia, nós estamos em 9, 5 que vai levar. Então, nós, vereadores, sempre conversamos. Projetos desse é ruim para nós, para a nossa vida pessoal. 15 dias que vai tirar o nosso sono. É servidor vindo em cima da gente. A gente não quer mexer na vida financeira de ninguém. Entendeu? Mas são projetos que, infelizmente, caem onde? Dentro da Câmara de Vereadores. Eu não falei. Eu não dei gratificação para ninguém. Agora, eu que vou ter que cortar. Ou os vereadores. Então, isso é um projeto que nós vamos conversar. Vamos sentar os vereadores e vamos ver o que vai acontecer. Mas a intenção nossa jamais é mexer no bolso de ninguém. Se fosse do meu, eu ficaria bravo. Entendeu? Então, estou sendo franco, né? Estou a primeira vez na Câmara sendo Cigano, falando a verdade. Seria muito bonito para mim dizer, eu não voto por você, já falei. Votaria e voto. Se mandarem o projeto para essa casa, para cortar 1% a partir de agora, eu voto no projeto. Então, para não ficar aquele rumor, que ficou um rumor em grupos aí. O Cigano votaria. Então, estou falando para vocês hoje. Votaria e voto. Mas, enfim, então, parabéns para Tijucas do Sul. Amanhã é a data do nosso município, completa 74 anos. E um bom descanso a todos, um bom final de semana e que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os demais dessa casa, os servidores que estão aqui presentes. Agradecer a presença do nosso amigo Sérgio Valoschi, ex-vereador, que foi candidato a prefeito, quase que levou, mas eu acho que lá para frente é periga levar. Então, gente, eu estou aqui hoje indignado. Ontem fomos com todos os vereadores na estrada de Fagundes para ver aquela barbaridade que está acontecendo. 14 empresas concorreu e o pior foi que pegou aquela estrada para fazer. Está uma barbaridade. Então, estou conversando hoje e falar com os vereadores com categoria.
A hora dele entregar aquele serviço, nós, os vereadores, vamos fiscalizar, vamos medir a largura da estrada, vamos medir todos os bueiros, vamos de ponta a ponta para nós mostrar que nós estamos fiscalizando o nosso município. Não podemos deixar impune, porque é o seguinte, quem que inaugurou a estrada dos Ambrósio, quem que pagou aquela estrada dos Ambrósio, para estar aquela situação, a estrada dos Ambrósio, que fizeram, veio um dinheiro exclusivo para aquilo, pincharam fora. Inauguraram aquilo? Aquilo não foi inaugurado. Inaugurou creche, inaugurou posto de saúde, bastante coisa, mas aquilo ali não inauguraram. Então, nós temos que prestar atenção nisso aqui. Daqui 2 anos, aquela estrada do Fagundes vai virar uma desgraça do mesmo jeito. Então, eu fui ontem com os vereadores, eu até não queria ir, mas eu fui e eu vi a situação que está lá. Esse negócio dos ônibus, isso aí não adianta. O ano que vem nós temos que tomar providência e arrancar essa empresa desse troço aí. Não vai funcionar. Para nós não funciona. É toda semana reclamação, uma atrás da outra. Outra coisa, como que o nosso município está passando dificuldade? Não está. Estão jogando dinheiro fora. O dinheiro vem exclusivo para as estradas, para tudo que é coisa. Mas tem dinheiro. Servidores, vocês podem terem certeza que vocês sumam a camisa. E quem deu gratificação para vocês até agora, do meu voto, vai continuar dando a gratificação para vocês. Eu vou votar a favor de vocês. Então, eu quero que ninguém me chame prefeitura para me passar a mão na cabeça. Eu não vou na prefeitura para me passar a mão na cabeça. Eu fico aqui, podem me ligar, e a minha casa de lei é aqui. Vocês me elegeram para me fiscalizar o município e ser correto. Eu sou do justo. Eu quero ver isso aí, o nosso município crescer. Seria isso, uma boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite, vereadores, boa noite ao público presente nessa casa, né? E a todos os servidores que se fazem presente, aos assessores e a todos os membros dessa casa, né? Quero começar falando sobre o aniversário de Tijucas do Sul, né? 74 anos. Desses 74, eu já vivi 58 no município, né? Então a gente é natural, é da terra e tem, né, assim, satisfação de viver aqui e ver o município crescer, né? O município se desenvolver tanto na área estrutural, geração de emprego, educação. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? Da vida do cotidiano de cada um que vive no município. Então, parabéns, Tijucas do Sul, parabéns a todos os munícipes e aqueles que sempre ajudaram a desenvolver o nosso município, né? Também aqui quero agradecer ao secretário de Obras, que tem desempenhado alguns trabalhos aí, algumas indicações que a gente faz, e ele nos atendeu semana passada, essa semana, com algumas das indicações. Então, quero parabenizar, porque cobrar a gente cobra, faz as indicações, muitas vezes, além de ler no plenário, a gente vai e conversa diretamente com o secretário para que seja atendida são essas indicações e as demandas do município sejam resolvidas, né? Também quero falar aqui, reforçando a fala do Cigano e do Adilson, com relação aos ônibus, não só os escolares, mas também o transporte cidadão, mesmo que seja gratuito, mas tem que ter qualidade. Não podemos admitir situações, principalmente na educação, né, do ônibus escolar, porque são crianças, cada pai e cada mãe coloca o bem mais precioso que tem na mão, na vida, que são os seus filhos, nos ônibus de má qualidade, onde que as crianças correm risco de vida. Então, nós temos que fiscalizar. Todo o apoio a Adilson e ao Cigano, também estamos juntos. Semana que vem vamos fazer uma comitiva, vamos fiscalizar, sim. Vamos sim, porque nós fomos eleitos para fiscalizar o nosso município e fazer as coisas pelo correto. Não podemos admitir situações onde que o povo está sendo lesado. Não podemos mais admitir isso. Chega, né? Já se venceu quase 1 ano, estamos aqui há 11 meses, né, como o Cigano falou, mas vamos melhorar essa fiscalização. Vamos para cima agora, porque não dá para admitir mais. Temos que fazer isso. Não podemos admitir mais. Também quero falar sobre a privatização da escola da Camila, né? Onde que o ano passado já teve essas votações,
Eu conheço o colégio, eu tive filhos que estudaram lá, até inclusive o meu filho mais novo se formou o ano passado em Ciências Contábeis, e ali ele começou a educação dele. Né, graças a Deus, né, levou à frente, foi um aluno exemplar, com boas notas, fez a faculdade e hoje ele exerce, né, a função de contabilidade. Né. Então, vamos trabalhar para que essa privatização não aconteça, dizer não, né, essa privatização. Como a Dilson falou, semana que vem a gente vai fazer uma visita naquele colégio em São José que foi privatizado, para a gente sentir e ver qual que foi o andamento depois da privatização. Né? Então, né, contem com o vereador Luiz também, para que a gente possa deliberar essas situações e dar um rumo a tudo isso, né, para que continue sendo público, não particular. Né? Também quero falar sobre os projetos que foram nos apresentados, né, chegou a essa casa ontem, então a gente não teve tempo de estudar, ver essas leis e ter essa posição, digamos assim, adequada para essa situação. Mas como o vereador Sidney falou, todos nós sabemos que o nosso município está passando por dificuldade. A vida financeira do município não está legal, mas por questões de repente, ter delegado melhor as coisas há 3, 4 anos atrás, chegamos nesse ponto. E eu acho que está sendo me fugiu a palavra agora, mas está sendo muito radical. Então, nós vamos estudar o projeto, ver o melhor posicionamento, a melhor questão para todos, para os servidores, e como o Cigano falou, nenhum de nós deu gratificação. Nenhum de nós deliberou alguma gratificação ao servidor. Então, para que a gente tem que trabalhar em cima disso aí e tirar o direito de vocês? Mas vamos estudar o projeto, sim. Vamos ver os prós e os contras. Vamos colocar numa balança. Nós não podemos, que nem eu já falei no projeto de 1%, não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Vamos analisar. Temos 15 dias aí para a gente se posicionar e analisar a questão do projeto. E, por fim, eu quero deixar uma mensagem. Né, aqueles que, às vezes, desanimam na caminhada. Né? Se um dia ninguém segurar a sua mão, coloque-a no bolso e siga seu caminho. Porque tem dias que é só você e Deus. Tenha fé, tenha coragem, porque isso é o suficiente. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Presidente, a doutora me chamou a atenção, quero só corrigir minha fala quando eu falei que hoje eu vou ser cigano, não é que eu estava mentindo aqui. Não é isso. Eu sempre escutando e falando com muita cautela. Hoje eu estou abrindo o coração. Quando eu cebola, não estou em cima do muro. Entendeu? Se for preciso, para a saúde financeira do município, com os cortes que já foi feito de comissionados, com os cortes de contratos, e ter que cortar a gratificação de vocês, não é o meu gosto. Mas pode ter certeza que, como o Adilson falou, não gosto de ser desafiado. Hoje, num grupo de servidores, chegou a mensagem, não sei quem foi o mentor da mensagem, dizendo que quer ver qual vereador tem coragem de votar. Pode ter certeza que eu tenho. Entendeu? Não quero mexer no bolso de ninguém. Mas, se for preciso para a saúde financeira do município, para ela caminhar, pode ter certeza que eu vou votar a favor do projeto. Não com a intenção de mexer no bolso de ninguém. É isso que eu estou me referindo. Não tenho medo. Eu fui eleito por 500 pessoas para me posicionar. É um posicionamento. Não estou em cima do muro. Seria isso, presidente. Só um minuto também, presidente. Sobre esse projeto, eu acabei até esquecendo de comentar, mas eu acredito que tenha ficado gravado quando chegou o projeto do empréstimo, o último empréstimo, aqui nessa casa, o que eu mencionei, que quem ia pagar a conta eram os funcionários. E hoje está aí, ó, foi uma má administração, não fizeram o dever de casa, e hoje quem está pagando é o servidor, que estão perdendo os direitos que tem. Então, quando eu falava que a gente tinha que tomar cuidado em fazer os empréstimos para não colocar em risco a saúde financeira futuramente, eu era contra o prefeito?
Eu era oposição do prefeito, não queria ver o município crescer. E agora? O município está quebrado, não tem dinheiro para pagar as dívidas, só começou a chegar as prestações ainda. Só o começo das parcelas dos empréstimos e os coitados dos funcionários já estão sendo lesados. Então, vocês podem ter certeza absoluta do meu voto. Porque quando foi para fazer os empréstimos, eu votei contra. Agora, para tirar direito do servidor, para poder pagar a dívida que o servidor não pediram para fazer, eu vou ter que votar a favor? Não. Então, voto a favor do servidor. Presidente, o vereador falou dos empréstimos. Eu não estava na legislatura passada nessa casa. Os 2 empréstimos que veio para essa casa nessa legislatura, eu votei a favor dos 2. Um é para compra de 6 ônibus novos, para resolver esse problema desses caco velho que anda pela estrada. Eu votei a favor de 6 ônibus novos. E o segundo foi dos projetos, que é para sair as pavimentações do município. Hoje estão vendo anunciar aí 12 quilômetros, 15 quilômetros. Se nós não votássemos a favor do projeto dos 2 milhões para pagar a indenização da estrada do Saltinho e para pagar os projetos, hoje nós não teria um projeto, não está vindo um recurso para Tijucas. Então, se hoje em Tijucas sair 10, 15, 20, 30, falo em 100 milhões de investimento, é por causa desse financiamento. Só que esse financiamento não comprometeu. Na gestão passada, os financiamentos que votaram, eu não estava nessa casa. Pois é, gente. Pois é, gente, mas isso que é triste, né? Isso aqui, hoje é fim de ano. Aí fim de ano estão mandando os comissionados. Daqui 3, 4 meses está toda a secretaria, um a cavalo no outro, pode ter certeza. E piorou quando for um ano antes da eleição. É um a cavalo no outro na secretaria. Secretaria que cabe 3, está 10. Pode ter certeza. Eu vou voltar à minha fala. Fui ali atrás, tentei fazer uma pesquisa ali de forma bem rápida, na transparência, ver se eu conseguia, mas não conseguia ali ver a relação de gratificações. Eu acredito que ser bom é muito fácil, né? A gente tem que ser justo. Na vida, a gente tem que ser justo. Ser bom é muito fácil. Então, presidente, para que a gente tente fazer uma justiça, pelo menos tente, eu desde já peço ao senhor para que oficialize a Prefeitura Municipal, para que mande para nós de forma detalhada todos os servidores que têm gratificação, qual a sua atribuição e o porquê que cada um deles está recebendo a quantidade de gratificação. Acredito que aí nós poderemos fazer uma análise juntamente, né, com os próprios servidores, e eles mesmos vão nos dizer se aquilo é justo ou não é justo. Porque alguns servidores já chegaram para mim, isso é fato, não vou aqui expor ninguém, mas chegou e falou para mim, viu, eu ganho 10%, mas eu faço isso, 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 e fulano ganha 50% e não faz nada. Então, nem tudo está certo e nem tudo está errado. A gratificação dos diretores é totalmente uma regra totalmente diferente. É do piso ali, é do início da carreira. Ele vai no máximo em 28%, se não me engano. Ele não chega a 50%. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que ajustar, né? A gente tem que acertar e tentar ser justo. E para que a gente possa oferecer essa justiça sem pender para lado nenhum, eu acredito que a gente tem que trazer o servidor, esse mesmo que reclamou, que trazer aquele que realmente faz jus à gratificação, a gente tem que ser revisto, mas aquele que de repente está ali ganhando a gratificação por uma questão política aqui ou ali, tem que ser revisto também. Então, oficialize, presidente, para que a gente possa estar discutindo toda a relação dos servidores, quanto ganha de gratificação, qual é a atribuição de cada cargo e o que ele está fazendo a mais. Aí eu acredito que vai ficar bem mais fácil para nós analisar, assim, cortar ou deixar de cortar ou colocar, ficaria bem mais fácil, porque sai na transparência hoje lá, João da Silva, 30%, mas ele não sai a atribuição do João da Silva, ele não sai o que o João da Silva vai fazer a mais para merecer. Às vezes, é uma função ali que, se você não fizer, perde uma certidão, o município deixa de vir um recurso,
curso, ou é alguma questão técnica da saúde que para, do meio ambiente, enfim, tantas coisas que a gente tem que analisar. Então, formalize esse pedido já através da Câmara Municipal, nem espera a comissão, porque a comissão vai acontecer só semana que vem, a relação de todos os cargos comissionados com a totalidade, a atribuição e o porquê que foi dado para cada um. Aí vai ficar bem mais fácil. E aí, no dia que os servidores quiserem discutir, a gente discute junto ali para que a gente esclareça esses pontos, porque nem todos os servidores querem que mantenha todas as gratificações. Tem muito servidor que chega e fala, fulano de tal não faz nada e ganha 50. Eu trabalho e só ganho 20. Então, acredito que isso vai nos ajudar. Como os diretores, muitos nos procuraram que não vê o porquê, né, desse momento de cortar, porque eles vêm nesse limite e eles fazem uma função totalmente fora da atribuição do professor. Que a gente não precisa nem estudar, a gente vê que o diretor tem toda a gestão escolar, então ele faz uma atribuição, ele é merecedor, sim, daquela gratificação, conforme a quantidade de alunos e a quantidade que ele ganha. Agora, os demais servidores fazem alguma coisa também, além da atribuição, para receber os 50%? É isso que a gente precisa saber. Posso contar com o seu apoio, presidente, nessa... Com certeza. Já está anotado aqui e pode ter certeza que a gente vai fazer o pedido. E, mais do que justo, nós temos que saber o que está sendo feito. Mas, antes da minha palavra, gostaria de agradecer aqui a presença da ex-vereadora Raquel, o ex-vereador Silvio, e o APP Sindicato, que também se fez presente aqui, e os demais colaboradores aqui, professores, diretores e todos vocês aqui, funcionário público. Hoje vamos começar, então, com o Colégio Camila. O Colégio Camila, meu filho já estudou lá, o colégio é referência no nosso município. Há uns meses atrás, aí, fomos lá para rever o turno da noite. Então, nós estamos aqui junto com vocês nessa luta. Privatização, tem muitas coisas que privatização funciona. Tem algo que funciona, tem algo que não. Mas tem que ser moderado e tem que ver a forma de ser feito. E como a gente sabe, com uma gestão que está tendo nesse colégio é excepcional, e já vem não é de uma diretora, de duas, de três, vem há anos. O meu pai trabalhou nesse colégio lá na nos anos 2000. Ele era vigilante, e ele ficava lá para fazer a saída do colégio. Na época, era um dos colégios mais violentos que tinha, com brigas e tudo mais da escola. E hoje, para passar numa referência do que é. Eu tenho um filho, que todo mundo sabe aí, o 6º ano ele porque queria ir para o Colégio Camila. Não foi possível, eu cheguei a mudar de endereço meu para tentar conseguir levar ele para lá. Não consegui. Então, mostra que também o vereador não é só por querer. Ele tem regras que ele tem que cumprir, e assim se faz. E o Colégio Camila sempre foi referência. E para mim, espero, no momento certo, meu filho consiga estudar aí com vocês, porque eu sei que vocês são referência. E vocês cuidam e ensinam o que tem que ser ensinado. Então, obrigado, Flávia, pelas palavras aqui. E nós vamos, na próxima semana, fazer uma visita no Costa Viana, para a gente ver como que é a funcionalidade. E daí a gente volta a conversar, mas pode ter certeza que nós estamos com vocês. Vamos falar, o Jussiel, acho que acabou esquecendo, essa semana nós também fomos provocados aqui, e numa questão de ônibus. Caiu a barra estabilizadora de um ônibus, e uma mãe ligou, e nós pegamos aqui, e fomos até o Fagundes. Chegando lá, não achamos o ônibus. O ônibus tinha fugido da escola. Chegamos lá, não tinha mais ônibus. Daí o mecânico ligou para o Célio, comentou que já tinha puxado esse ônibus para a garagem e tal. Então, realmente nós fomos para fiscalizar e não conseguimos. Hoje eu abastecendo, e uma moça chegou no posto ali e falou: Juliano, você tem que fiscalizar o ônibus da faculdade. O ônibus da faculdade vem vindo dando vários problemas. Só na semana passada foram 2 dias que ficamos na estrada e tivemos que voltar de micro, todos de pé. Se nós estamos pagando um transporte por qualidade, por que nós temos que andar com qualquer coisa? Eles estão cobrando o preço
que foi licitado. Não é algo barato. O transporte cidadão, viu, isso é um absurdo, o preço que nós pagamos do transporte cidadão. Que se nós dividir por pessoas que usam esse transporte, eu te digo que custa mais de R$50 para a gente vir ali do Saltinho para cá. R$32 o quilômetro da linha do Saltinho. R$27, se não me falha a memória, a linha da Campina. A linha da Campina é uma linha que usa. Mas quem que usa a linha da Campina? São os funcionários. A empresa não teria que dar o transporte para o funcionário? Não seria o ideal? Então, nós estamos fazendo o transporte para a empresa, na verdade. É legal, porque estamos ajudando a fomentar a indústria e levando a mão de obra, mas nós estamos pagando a conta. Está ficando caro. Só a título de curiosidade, cortando todos os salários as gratificações, é 191 mil esse impacto. E só cortando o ônibus cidadão era 180. Qual que é mais fácil? Um transporte que vem dando problema para nós? A horas ou os servidores? Realmente, eu fui secretário, trabalhei, estava lá ao lado de vocês, muitos de vocês trabalharam comigo, quem não trabalhou, mas teve oportunidade de ver o meu trabalho. Sempre onde eu estou, eu me dedico. Isso foi em todos os lugares. Aonde eu fui, eu vestia a camisa. E aqui não é diferente. Então, hoje eu sou funcionário da Câmara Municipal. Eu estou aqui todos os dias, eu estou aqui a hora que vocês quiserem. Mas o porquê que eu falo isso de estar todos os dias? Porque eu recebo uma gratificação. Todos os outros vereadores recebem R$500 a menos que eu. Por R$500, eu sou o presidente e ganho 500 a mais, por isso eu presto mais horário do que eles aqui dentro. Mas porque eu tenho uma função a mais, então eu tenho que exercer horas a mais. Eu quis fazer isso aqui. Muitos de vocês aqui estão trabalhando e vocês não entraram, a maioria é assistente administrativo, mas quem que faz o trabalho de assistente administrativo? Muito poucos. Todo mundo aqui, eu sei que assume algo a mais. Todos vocês têm o direito de receber. Esse é o direito. Quando foi falado em que a gente não dá gratificação e tal, muitos mereciam o triplo, o dobro, sei lá quanto a mais. Como tem as pessoas que às vezes não fazem a função. Como isso é no comissionado, é no concursado, é o funcionário da empresa. Sempre vai ter, mas você não pode cortar pelo menor. Você tem que ver que vocês fazem trabalho com excelência. Hoje não. Vocês fazem trabalho com excelência. Então, se vocês estão aqui hoje reclamando um direito, é porque vocês fazem a mais. E pode contar que essa casa aqui é uma casa de justiça. Nós somos legisladores, não justiça, mas nós fazemos justiça. Nós estamos aqui para defender o povo. E para defender o povo, nós temos que defender quem cuida do povo. E quem cuida do povo é o servidor público. Vocês fazem a frente. Quando chega alguém lá no hospital que está com problema, tem um atendente, tem um profissional lá, um médico, tem um enfermeiro, tem alguém para atender. Quando você vai ali na galeria, tem alguém para te recepcionar nos serviços. Então, por quê? Você vai julgar, vai cortar daquele porque outro não faz? Então, pessoal, já vai, calma. Então, eu digo para vocês, contem com nós. Aqui, desde o início, eu falei para não mandarem o projeto. Isso eu já falei desde quando mandaram esse 1%, porque eu acho que isso é um ato administrativo. Toda a vida deixei bem claro. Quem dá, pode tirar. Se foi essa gestão que deu, se foi a gestão anterior, viu, indiferente. Se a pessoa não estiver prestando um bom serviço, você tira a gratificação. Se ela não está contribuindo, você abre um processo administrativo e exonera a pessoa. Agora, se a pessoa está fazendo o trabalho dela, ela tem que receber. E isso, quando comentaram lá, mas por que a Câmara, então, já que vai fazer a votação, por que não coloca o projeto tirando
os da Câmara também. Sabe por que a gente não vai tirar da Câmara? Porque nós temos um orçamento separado. E nós estamos com as contas em dia. Nós vamos devolver R$1,5 milhão. Então, nós fizemos a nossa tarefa de casa. E todo mundo que trabalha aqui ganha gratificação. Quem ganha é porque faz algo a mais. Nós não pagamos também por política, porque a pessoa é lado A ou lado B. Não, é por competência. Quem está aqui é por competência e vocês estão onde estão por competência. Vocês passaram um concurso. Fico com pena de quem foi exonerado hoje, né, vai sair dia 17, porque nem todos que são exonerados mereciam. Mas às vezes fizeram o corte, faca no pescoço de todo mundo. A gente fica triste, principalmente no final do ano. Mas quero falar para vocês, contem com nós, pode ter certeza que estamos juntos nessa luta. Seria isso, meu muito obrigado. Presidente, me dá mais um minuto, eu gostei dessa conversa aí, né, e me permita concluir, fazer duas conclusões. Concluindo ali a fala do vereador Pachorn, né, na sessão anterior, né, eu aqui fiz ali um pedido para que a Fox Engenharia se manifestasse através da obra lá da estrada do Tabatinga Fagundes, né. Na data de ontem veio aqui o fiscal de obras, junto com o secretário de Agricultura, que é o responsável ali por essa obra, que é uma obra, ela tem um recurso federal, mas quem é responsável também pela obra é a Secretaria de Agricultura. Então, eles estiveram aqui, a gente fez ali várias indagações, né, colocamos ali, fizemos vários apontamentos, e aí eu convidei os vereadores para que a gente fosse em loco, né. Então, estivemos lá em 7 vereadores, né, e lá fomos constatar exatamente aquilo que eu venho brigando, que eu venho cobrando toda semana, né? Embora tenha falado somente na semana anterior, né? Foi muito importante eles terem ido lá também, e verificaram lá exatamente, como disse o meu amigo Pachorn. Infelizmente, a obra não está sendo conduzida como deveria, né? E como um valor que está sendo usado ali poderia ser muito melhor aproveitado esse recurso. Vamos fazer força ainda, vamos continuar fiscalizando para que ela chegue ao final, se não 100% daquilo que a gente esperava, mas que possa melhorar muito. Também quero concluir aqui, quanto ao projeto, né? De forma alguma eu irei ficar em cima do muro, né? Esse projeto que está aqui, todos falaram, eu talvez não me expressei direto ali, eu posso concordar com algumas coisas, discordar de várias, né? Mas isso a gente precisa fazer uma análise muito bem desse projeto para que eu possa definir lá o meu voto. No projeto do 1%, né, eu também fui ali criticado por alguns, por vários, né, que estaria contra o projeto. Falei ontem, lá na prefeitura, esse projeto do 1% chegou em determinado momento aqui que eu era o único vereador dos 9 que era contra o projeto, né? Embora a maioria de vocês não soubesse, mas em determinado momento eu fui o único. Depois, ao longo dos dias, isso foi mudando. Então, embora eu não tenha aqui declarado o meu voto no projeto passado, não irei declarar agora também, porque eu preciso fazer análise do projeto. Mas do projeto do 1%, era um projeto lá de 2005, ao qual eu era o secretário, então jamais eu iria votar aquele projeto contra vocês, e esse, pode ter certeza que a gente vai fazer justiça dentro da nossa análise que vai ser feita nesse projeto. Obrigado, presidente. Então, vamos dar só um parabéns a Tijucas do Sul, amanhã 74 anos. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para a quarta-feira, dia 19 de novembro, às 18 horas. Meu boa noite, fique com Deus e bom final de semana. Não sei de quem que eu vou apanhar, mas...